Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana e estamos no 14º episódio. E esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre vazio interior. E vamos falar com a minha linda amiga, que nem é de muito tempo. Mas é de intensidade. Luísa, solteira, professora de inglês. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre esse assunto que eu acredito que a maioria das pessoas sentem. Se não sentem, já sentiu um dia ou vai sentir um dia, né? Eu acredito que eu vou te explicar a dinâmica. Então aqui a gente começa com uma pergunta e são duas respostas. E aí no final você vai entender a segunda resposta. Tá. Por quê? O que acontece? A gente começa uma pergunta e no final você vai me deixar uma mensagem pra mim, pro pessoal que tá aqui assistindo a gente, tá bom? Uhum. Então, se fala um oi aqui pro pessoal. Olá, tudo bem? É um prazer ter sido convidado para vir aqui partilhar um pouquinho, né, do que eu já fui aprendendo ao longo da caminhada e desejo que o que eu vivi possa ajudar também outras pessoas, né? E realmente assim, esse canal, eu falo que criei esse canal para impactar vidas com as nossas vidas, Lu. Então assim, é realmente um testemunho, vamos deixar Jesus conduzir aqui. Vamos deixar o Jota conduzir. O nosso Jota. É porque quanto mais gente conhecer o nosso Jota, é melhor. Então é isso, amor. Me fala um pouquinho assim, a sua trajetória de vida com relação a vazio interior. Assim, quando que foi a primeira vez que você realmente sentiu, nossa, eu tô sentindo um vazio aqui e não tô sabendo o que é isso, sabe? Porque Ana, eu senti esse vazio desde quando me conheço por gente. E hoje, que depois que eu me encontrei comigo, que eu me conheci, aí foi um encontro bem massa. Mas vamos lá, a sua história. Eu acredito que assim, desde a infância, a gente já vai percebendo alguns traços, né? E aí depois, ao longo da vida, a gente vai como se fosse camuflando, a gente vai tampando esse buraco com algumas coisas. E aí a gente vai percebendo que, na verdade, nada vai preencher, né? Porque esse buraco, ele é exatamente do tamanho de Deus, né? Então essa fome que a gente tem na alma é justamente a fome que a gente tem do céu, é justamente a fome que a gente tem de Deus, entendeu? E aí a gente vai refletindo na nossa história. Eu acho que tem um caso muito prático que pode ajudar, né? A elucidar aí na cabecinha de vocês, de quem tá acompanhando e pra gente aqui, né? Então assim, eu lembro de... Em determinado momento, né, teve um dia que eu queria muito. Sabe quando você liga pra um, aí você liga pra outro, e aí ninguém te atende? E aí você fala assim, pera lá, mas por que eu não tô conseguindo falar com ninguém? Né? Um telefone tá ocupado, o outro, enfim. Aí eu falei assim, entendi. É exatamente o tempo e o espaço de eu ficar sozinha com Deus, né? Então, é um convite. Por trás de toda situação, né? Ela é uma oportunidade, ela é um convite para você descobrir alguma coisa que tá ali guardadinho. Então, muita gente, às vezes, fica travada só em determinadas situações, mas elas não param para refletir o que é que aquela situação tá te convidando, né, a descobrir. Então, pra gente avançar para águas mais profundas mesmo, entendeu? Eu falo que enquanto a gente não chega nesse ponto, a gente fica buscando fora, né? Busca no vício, né? Ana, tô falando por mim, tá? Busca no consumismo, busca no cigarro, busca na bebida, às vezes eu cheguei a me refugiar até na igreja. Sim. Olha só, ao ponto que eu era tão superficial que eu me refugiei até na igreja. Olha que coisa mais... E eu falo que
quando você se encontra e quando você se encontra com Deus, você tem essa experiência com Ele, porque senão fica muito superficial, sabe? Sim. Então, a partir do momento que eu me encontrei com Deus, tive essa experiência com Ele, o negócio é aqui dentro. Sim. Não é fora que eu tenho que buscar, não é fora que você tem que buscar, é dentro que você tem que buscar. É porque quando você fala assim em relação a dentro da igreja também, as pessoas, elas se perdem em relação à religião e religiosidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então assim, às vezes as pessoas ficam paradas e falam assim, nossa, mas você é muito religiosa, né? Acha que a gente vive muito a nossa religiosidade. E na verdade, o viver a nossa religiosidade faz parte de um caminho. E ao longo desse caminho a gente vai descobrindo que tem algo mais, entendeu? Esse aqui é o ponto. Então às vezes a pessoa só olha pra gente e vê a religiosidade e tá tudo bem, porque é o que ela está conseguindo enxergar naquele ponto, naquele momento. Eu acho que ela enxerga só a religião. Aí vai depender do como que tá a alma de cada um, como que tá o caminhar de cada um. Então as percepções vão ser diferentes, porque as bagagens são diferentes. Porque eu falo que Deus, né, Jesus, é mais que a religião. Muito mais. Você muito entende? mais. Eu vim descobrir isso não faz muito tempo. Esse a mais de Deus, entende? Que é o que te preenche. E aí, assim, nós somos católicos, né? Então vocês sabem que vocês estão no ambiente católico. Eu amo ser católica. E aí, não teria como a gente passar sem falar, né? Sem abordar esse ponto. Nas minhas reflexões, eu entendo que é assim. Na verdade, o que nós temos, todo mundo tem. Só que nem todo mundo já descobriu. Entendeu? Porque não é uma exclusividade nossa. Os sacramentos, eles não são assim... pronto pra todo mundo. Tá ali pra todo mundo. Agora, se todo mundo está aberto para isso, aí são outros 500. Entendeu? Eu falo que o Jota é tão incrível, Sim. que ele respeita tanto a gente, que ele vai no nosso tempo. Porque o tempo dele é toda hora. Só que o nosso tempo, ele respeita tanto. Eu falo que Jesus é tão incrível, que ele me ama tanto, eu me sinto tanto amada por ele, que ele respeitou o meu processo. Quando eu estava pronta, quando eu abri realmente o meu coração, sabe? Sim, no livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena, ele fala, né, dentre tantas coisas maravilhosas que tem ali, tem um ponto que mexeu muito comigo e eu guardei no meu coração. É justamente isso. Às vezes, Deus espera anos por uma mudança em nós, né? E assim, às vezes a gente não tem essa mesma paciência para com ele. A gente quer pra agora. Então é um jugo desigual, entendeu? A gente gosta que ele tenha essa paciência conosco, mas não necessariamente a gente se sente à vontade, tem essa paciência toda para respeitar o tempo dele. Porque a gente ainda não entendeu. Mas a gente é criança birrenta ainda. A gente ainda ainda não entendeu, tá? A gente ainda não entendeu que a visão dele é plena. E que de fato ele nos ama incondicionalmente. E o que ele tem pra gente é o melhor. Eu falo, quando você me falou aí de visão plena, ele já enxerga tudo, né? A vida inteira ele já enxerga. E a gente é só agora, né? Agora e o que já foi. Agora e inclusive assim, mesmo dentro do agora, se a gente for ali no espelho, a gente vai se ver parcialmente. Então, enquanto a gente se vê parcialmente, ele vê o todo. Eu falo que se tivesse uma moedinha dentro do meu bolso, ele saberia, entendeu? E às vezes a gente, nossa, faz aqui, corre ali, a gente esqueceu. Mas ele sabe, entendeu? Porque ele nos conhece profundamente. Lu, eu falo que ele sabe mais o que tá no meu coração do que eu mesma. Esse aqui é o ponto. E que às vezes as pessoas ficam nessa luta porque não entenderam. A questão do autoconhecimento, se a gente vai pela força do nosso braço, sempre vai ser limitado, né? Por isso que não tem como a gente deixar passar aqui o Santo Agostinho,
entendeu? Porque tudo que ele fez, ele foi sincero para com Deus. Então, nessa sinceridade, o que aconteceu? Ele se encontrou quem o conhecia muito melhor que ele. E a gente consegue fazer isso dentro da religião. A gente consegue fazer isso com os sacramentos. A gente consegue ter um suporte diferenciado do que só pela força do nosso braço. Entende? Porque aí ficaria muito limitado. Então, se ele nos fez, ele nos conhece muito melhor do que a gente, e a gente conhece apenas parcialmente, opa, pra lá, um pouquinho de inteligência. Se eu me rendo a ele, se eu busco nele, de fato, eu vou me conhecer de uma forma que eu passaria minha vida inteirinha e eu não conseguiria acessar. Porque tá nele, tá guardado nele. Entende? Então, mas igual, então por que hoje tantas pessoas sofrem tanto, sabe? Então, De tanto desse vazio, mas sabe? quantas pessoas... Fica buscando. Mas quantas pessoas estão dispostas, entendeu? A ceder o egoísmo que tem dentro de si, a vaidade, o não, mas eu sei, entendeu? A questão da arrogância, porque esse vazio, ele também tem a ver com a gente esvaziar-se de nós mesmos. Pensa assim, se a gente tá cheio, né, tem como caber alguma coisa em nós? Não. Então, a questão do tratado, ela vem ajudando a gente a nos esvaziarmos de nós mesmos. Pra quê? Pra que a porção exata de Deus possa ir entrando. Porque não tem como, é incompatível. E tipo assim, tá cheio das coisas do mundo, né? É nisso. Esse vazio, então eu acredito que assim, hoje... eu tô falando por mim. Uhum. Esse vazio interno é porque está cheio do mundo. Certo? Sim. Então o que acontece? A gente precisa se esvaziar desse mundo para se encher de Deus. É mais ou menos isso. E as coisas vão acontecendo concomitantemente. Então, conforme você vai permitindo, porque Deus ele só precisa de uma abertura, né? Uma frestinha. E aí a luz do Espírito Santo é capaz de iluminar toda a treva que é em nós. Mas a gente precisa permitir, entendeu? E aí conforme a gente vai entregando, né? Ó, eu te entrego meu egoísmo. Aí ele vem colocando a questão da caridade. Entende? É uma troca, né? É uma troca, assim, na verdade... Na verdade, sabe o que eu falo? Assim, que eu falo que... eu sempre falo isso pra Nossa Senhora, sabe? Que os meus pecados sejam substituídos pelas suas virtudes. Senhora, mãezinha, que os meus pecados sejam substituídos pelas suas virtudes. Também, mas assim, eu não sei vocês, eu acredito que não seja muito diferente, né? Mas é claro que eu já tive momentos na vida que eu não queria, assim, arrancar só a página, né? Eu queria ter jogado fora o livro da minha história e ter começado outro novo. Não dá. Mas o que acontece é que, conforme a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que não é só apenas sobre os nossos erros, mas é o que a gente aprende com os nossos erros. E se arrancasse de nós todos os nossos erros, como que a gente teria um aprendizado? De verdade, Lu, eu não queria arrancar nada do que eu vivi, nada. Hoje, há um tempo atrás eu quis também isso. Não, isso ficou pra trás. Mas hoje eu falo que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, se eu não tivesse vivido as coisas boas e as não tão boas, não seria eu aqui hoje, entende? Porque faz parte. Faz parte, entende? Isso faz parte da minha história. É. Faz parte do que eu sou hoje. Aquelas coisas que não foi boa, aquelas coisas que foram boas também, entendeu? É porque ao longo do caminho, a gente vai entendendo, inclusive, o porquê que nós erramos. E é por isso que não tem como a gente conhecer o olhar do Cristo, entendeu? E uma vez que a gente conhece, é tudo diferente. E assim, e eu falo que aí é onde entrou a misericórdia na minha vida. Exato. Como que você vai descobrir que ele te olhou, que ele te amou, que quando você não tinha clareza do porquê você estava errando, ele estava com você, sem cobrança, ele estava te amando, ele estava te dando suporte. Naqueles erros, entendeu? eu tava tentando
preencher esses vazios. Exato. Entende? Só que ele sabia. Olha, até me emociona. A gente não. Então, ele permitiu eu viver tudo aquilo, Uhum. porque refletindo assim, né? Fui Sim. lá, ele me permitiu viver tudo aquilo pra ele me pegar. Exato. E entra assim, como que nós conseguiríamos nos tornar filhos da misericórdia se a gente não tivesse vivido o que é misericórdia? A gente só dá o que a gente tem. Se a gente não passou por essa experiência com ele, se a gente não sabe o que é ser amado por ele dessa forma, a gente não vai saber fazer isso com quem cruzar o nosso caminho e precisar. É experimentar mesmo, então que a gente vai experimentando Deus Sim. na nossa vida. Experimentar a misericórdia, experimentar o amor dele, experimentar, sabe? Uhum. Isso que me encheu, que me enche a cada dia, né? Sim. Claro que a gente ainda tem muito caminho ainda aí, né, pra viver, né, nesse Eu falo- vale de lágrimas assim, mas Se a gente tivesse é pronto, isso. se a gente tivesse pronto, ele já teria levado. eu sempre falo Enquanto a gente tá aqui é porque ainda tem alguma coisinha ali pra ser consertada. Porque se ele soubesse que a gente permanecendo aqui, a gente se perderia, ele levaria antes. Então, quando muita gente não entende, mas fulano era bom, morreu novo. Então, só que a gente só vê o agora. A gente só vê mais ou menos o que tá na nossa frente. Você não sabe como teria sido se ele tivesse ficado. Só que Deus sabe. Ele é bom o tempo todo. é tão profundo, né? Uhum. É assim, é um mistério. E se é mistério, a gente não tem que querer entender e compreender. É só- o mistério de Deus só- É apenas uma questão de rendição. Eu me rendo a ti, Senhor. I surrender. Jesus. Completely. Tô de braços erguidos, Pai. Também eu me rendo. Total. É lindo Total. demais. Simples assim. Então é isso, meu amor. Que bom, que bom. Que bom que você aceitou, que bom que você foi instrumento de Deus aqui nas nossas vidas, né, Mary? E muito obrigado pelo seu sim e muito obrigado mesmo. E aí, agora, Aham. se você morresse hoje, olha só, Uhum. morresse hoje, qual seria a última mensagem que você deixaria aqui pra nós? Eu acho que tem 2 pontos, né? Humanamente, uma coisa que tá inquietando meu coração pra dizer pra vocês é que tem coisa que Deus dá pra gente aprender e tem coisa que Deus só dá quando a gente aprende. E ele tira também. Com certeza. Com certeza. E se ele tira, ele sabe por que ele tá tirando. Entendeu? Deixa aí. Deixa aí porque é a melhor coisa. E se renda. Se renda. Quando eu assisti o filme de Santa T, né, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, eu fiquei assistindo até o finalzinho e quando passaram aquelas letrinhas lá no final, né? Eu olhei e falei assim, nossa, será que tem mais alguma coisa? E lá tinha assim, ela escreveu, essa é a minha história de amor com Deus. Qual é a sua? E aí eu pensei, nossa, qual é a minha? Será que eu tenho alguma coisa pra contar? E aquilo me despertou, entendeu? Guardei no meu coração e fui seguindo. Então, esse é o ponto, né? A vida, né? O viver é um convite para que a gente se descubra com Deus. Então, esse é um pouquinho da minha história com Ele. E o convite é justamente a gente se descobrir, né? E aí? Qual é a sua a sua história? Obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. Desejo que possa ajudar muita gente.